A questão da Palestina é um termo utilizado em referência à luta dos povos palestinos após a perda de seus territórios, o que ocorreu em função da criação do Estado de Israel em 1948. Atualmente, os territórios palestinos reduzem-se a áreas restritas, áreas na Cisjordânia e também na faixa de Gaza, onde são comuns conflitos entre judeus e árabes. Boa tarde, agora nós vamos falar sobre o contexto histórico. Os povos palestinos são constituídos por uma etnia do Mediterrâneo composta pela miscigenação entre filisteus, árabes e cananeus. São maciçamente muçulmanos e utilizam o idioma árabe. Já a Palestina é uma região considerada histórica e sagrada tanto pelos palestinos como pelos judeus. Esses últimos brigam pela região há mais de 4.000 anos, que é considerada uma área sagrada e a terra prometida. Os judeus, no entanto, foram expulsos dessa área primeiramente pela Babilônia e posteriormente pelo Império Romano, que construiu um episódio histórico conhecido como a diáspora judaica. Com isso, após outros desdobramentos históricos, os árabes, mais precisamente os palestinos, mantiveram a ocupação da região por quase 2.000 anos. Apesar disso, o domínio local foi exercido por muito tempo o Império Turco-Otomano. Ao final do século XIX, foi criado pelo escritor austríaco-judeu Theodor Herzl o movimento sionista, que representava a busca pela retomada da Terra Prometida, também chamada de Sião. Também foi fundada a Organização Sionista Mundial, que tinha sede na Suíça. Dessa forma, iniciou-se um gradativo processo migratório de judeus para a região da Palestina, que foi, ao menos inicialmente, marcado pela ausência de qualquer conflito. Após o término da Primeira Guerra Mundial e a recorrente derrota dos turcos, a região ficou sob a administração da Inglaterra, que cogitou então a criação de um Estado judeu, causando uma série de instabilidades locais entre as diferentes populações. Após a Segunda Guerra Mundial, o fluxo migratório judeu intensificou-se e esse povo ganhou uma maior influência diplomática, principalmente pelos episódios protagonizados pela Alemanha nazista e pelo Holocausto. A configuração, no entanto, não agradou os povos árabes do Oriente Médio, que iniciaram uma ofensiva contra o Estado de Israel no mesmo ano de sua criação. Esse ataque, chamado de Primeira Guerra Árabe-Israelense e liderado pelo Egito, Transjordânia, hoje Jordânia, Líbano e Síria, foi combatido pelos judeus que tinham nos Estados Unidos um grande aliado diplomático e militar. Após a redação de acordo entre os Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, a Organização das Nações Unidas realizou a partilha da Palestina em 1947. Os judeus ficaram com 57% do território e os árabes, que eram a maioria da região, com 47%. A capital, Jerusalém, pertenceria a ambos e ficaria sob a administração da própria ONU. No ano seguinte, foi fundado então o Estado de Israel. Com o estabelecimento de um armistício na região, Israel ocupou novas áreas pertencentes aos palestinos, que ficaram então sem território, pois as áreas foram novamente divididas. Os judeus ficaram com a Galileia e outras áreas, ao passo que a Jordânia incorporou a Cisjordânia e o Egito dominou a faixa de Gaza. E os acontecimentos ficaram mundialmente conhecidos como a questão palestina, o caso de uma nação que ficou sem território. Enquanto os palestinos foram enfraquecendo e, consequentemente, dispersando a sua população para outros territórios, como o Líbano, a Síria e o Egito, Israel intensificou a sua força e tornou-se militar e politicamente preponderante na região do Oriente Médio, principalmente após a vitória na Guerra do Suez, em 1956, dos 6 Dias, em 1967, e do Yom Kippur, em 1973. Essa configuração favoreceu a criação, por parte dos palestinos, de vários grupos extremistas que passaram a lutar não só pela criação de um Estado palestino, mas também por uma total destruição de Israel e expulsão dos judeus da região. Nesse intuito, foi fundada a Organização para a Libertação Palestina, OLP, em 1964, liderada pelo grupo Al-Fatah, que realizava atos extremistas desde 1959 e era comandado por Yasser Arafat. Mais tarde, em 1987, foi fundado outro grupo extremista, o Hamas, que hoje é formado por 3 frentes, um partido político, um braço armado e uma organização filantrópica pró-palestina. Esse grupo é considerado por muitos países como uma organização terrorista, incluindo Israel e Estados Unidos. Mas para outros países ele não é visto como tal, incluindo Turquia e Brasil. Também no ano de 1987, a OLP, sob liderança do Fatah de Yasser Arafat, passou a não mais utilizar métodos de violência para alcançar seus objetivos, e também atuou no sentido de reconhecer a existência do Estado de Israel e reivindicando, no entanto, a criação do Estado da Palestina
e uma convivência harmônica entre os dois povos, diferentemente do Hamas, que não aceita a existência dos israelenses. Por causa das configuração, a OLP passou a ser reconhecida pelo Ocidente e pela ONU como a única representante da Frente Árabe na Palestina. Em 1993, os Estados Unidos fizeram uma intermediação diplomática entre Arafat e então o primeiro-ministro de Israel, e Isaac Rabin, nos chamados Acordos de Oslo, na Noruega. O local onde as negociações ocorreram. A assinatura oficial dos termos foi realizada em Washington, capital dos Estados Unidos. Esses acordos ficaram com os palestinos que tivessem posse novamente do seu território, mesmo que sem um Estado construído. Ao mesmo tempo em que a OLP foi reconfigurada pela criação das autoridades palestinas, essa instituição ficou sob o comando de Arafat e ergueu a sua sede na Cisjordânia, que foi devolvida pelos israelenses justamente à faixa de Gaza. Portanto, as relações de paz estiveram longe de se estabelecerem, de modo em que as tensões aumentavam sempre que um primeiro-ministro do partido Likud vencia as eleições em Israel, pois esse grupo é inimigo ferrenho dos palestinos. Enquanto o Partido Trabalhista costuma fazer mais concessões, em 2000, com a chegada de Ariel Sharon no Likud ao poder em Israel, as relações estremeceram-se completamente, pois Sharon sempre foi um dos grandes opositores, de acordo com os árabes. Por essa razão, os atentados terroristas influenciaram da região. Em 2004, morreu Yasser Arafat. Em 2002, iniciaram-se as construções para o Muro da Cisjordânia, para a separação dos territórios controlados pelos palestinos do restante do território de Israel. No entanto, essa construção vem sendo bastante criticada em razão das acusações de que Israel estaria ocupando durante o erguimento da muralha áreas que deveriam ser do controle palestino. Para tornar o cenário ainda mais tenso politicamente, Hamas venceu as eleições do território palestino, derrotando pela primeira vez o Fatah, o que gerou uma grande recusa por parte de Israel e das potências internacionais de reconhecerem a Palestina, isolando a autoridade palestina politicamente. Além disso, o governo de Israel, atualmente na figura do primeiro-ministro Benjamin, vem incentivando a instalação de colônias de judeus em áreas sob posses de palestinos, incluindo a faixa de Gaza, uma das áreas onde há mais atentados terroristas e conflitos armados no mundo. Após uma série de debates e resoluções no contexto da ONU, o Estado palestino passou a ser reconhecido como membro observador das Nações Unidas, o que representa um reconhecimento implícito por parte da comunidade internacional da existência da Palestina sob comando árabe. Os Estados Unidos e Israel agiram como ferrenhos opositores à proposta, porém foram derrotados pela Assembleia Geral da entidade. Atualmente, muitas questões dificultam a concretização da criação do Estado da Palestina, incluindo aí a questão dos colonos judeus incentivados por Israel. Além disso, os israelenses detêm controle sobre recursos naturais e até sobre a água e não parece estar disposto a ceder essa posse aos árabes. E isso sem falar na cidade de Jerusalém, considerada sagrada para os muçulmanos e reivindicada pelos palestinos, e que também não será cedida, sob nenhuma hipótese, pelo Estado de Israel. Consequentemente, os atentados terroristas e os confrontos continuam ocorrendo, incluindo a forma como Israel contra-ataca as ações do Hamas, muitas vezes com uso desproporcional de força e poder militar. Recentemente, o Brasil criticou publicamente a forma de agir de Israel em termos de violência em Gaza. O porta-voz das relações exteriores do país, o Igor Palmo, respondeu o chamado do governo brasileiro de anão diplomático, o que gerou um grande mal-estar na diplomacia internacional. Posteriormente, o governo de Israel desculpou-se pela declaração.